domingo que vem de manhã não vai ter energia aqui na região, né? Pelo menos aqui na base não vai ter energia elétrica. Eu não sei se nós vamos fazer o culto numa praça ou em algum outro lugar, ou se nós vamos transferir o culto para a noite. Então, por favor, fique de sobreaviso, né? Nós vamos estar avisando aí nos grupos, no Instagram, onde vai ser o nosso culto e o horário que vai ser o nosso culto, exclusivamente nesse domingo, porque tem falta de energia, ok? É de manhã, pela lógica não precisaria de luz, né? Energia elétrica para as lâmpadas. Nós temos uma caixinha de som a bateria, só que não sei se ela seria suficiente. Diminui essa luz aqui, por favor. É muito forte. Nossa, eu olhei agora, deu uma cegada. O problema é se tiver calor, né? E geralmente esquenta bastante aqui de manhã. Mas enfim, nós vamos aí ver o que é melhor e aí nós vamos te avisar. Esse fundo tá alto aí para você? Baixa, por favor, um pouquinho. E nós vamos estar te avisando como que vai funcionar do domingo que vem. E é véspera de feriado, muito bem lembrado, Rogério. Na segunda é feriado, vamos fazer o culto segunda de manhã então. Já pensou? Ia ser muito legal. Em vez de fazer no domingo, fazemos na segunda, é feriado. Aí, ó, que o Emanuel não vai estar aqui no domingo, né? Aí, ó, fazemos na segunda. É feriado do que segunda-feira? Aniversário da cidade, ó. Quem vê diz que vota em Lucas ainda, Kelly. Aniversário da nossa... Sabe que seria profético isso, viu? Eu voto em fazer o culto na segunda-feira pela manhã. Eu acho que seria muito legal. Mas nós vamos orar. E o Senhor, Ele sabe o que é melhor. Na quarta-feira agora, nós temos Tetelestai, né? Temos muitos irmãos participando, só que o que era lógico não aconteceu. Eu achei que os irmãos que estavam na maratona bíblica, eles iam migrar para o Tetelestai, porque a galera, Tetelestai, nova aliança, não sei o que. Falei, esse povo vai tudo aparecer aqui. Não apareceu um. Estou mentindo? Estou mentindo então, viu? A Josi veio, então apareceu só um. Vou mudar. Apareceu só ela aqui. Já fez, mas cadê o Rogério? É bom, né, Rogério? Irmãos, eu me divirto demais, sério. Se você não tiver nada para fazer na quarta-feira à noite, ou se você tem um compromisso marcado, desmarca o seu compromisso e vem para cá. Vale a pena, vale muito a pena estar aqui. O Ranier participou da primeira turma, mano, não tem nada a ver. Nada a ver. Sério. Quem estava na primeira turma do Tetelestai? Que está na segunda, que está vindo agora na segunda. Mili, você? Está sendo diferente ou não está? É muito melhor, não é? Cara, está muito massa. Obrigado, Mili. Ufa. Vai que ela fala que não, né? Fala assim, não, está horrível, boa foi a primeira. Ia acabar com a aula nossa. É verdade, né? Tecnicamente é a terceira. Vamos lá. Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, no verso... Romanos capítulo 10, verso 4. Não precisa projetar não, tá, Paty? Porque essa tradução ela é diferente, aí acaba confundindo. Romanos 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Alguns afirmam que nós somos obrigados a cumprir toda ou algumas partes da lei ainda hoje. E isso não é algo novo, na verdade isso é bem antigo, porque Paulo ele travou ali uma batalha com os Gálatas, os quais ele mesmo tinha ensinado a respeito da nova aliança, e Paulo fica estressado com eles por causa daquilo que eles estavam fazendo. E eles estavam se afastando da sã doutrina, que é Jesus e mais nada. Gálatas capítulo 3, versos 1 ao 3, se você quiser abrir. Gálatas 3, do 1 ao 3, Paulo ele é muito amoroso com os Gálatas, assim, na forma do falar. Ó Gálatas, seus insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isso de vós. Olha a pergunta que Paulo fez a eles. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Eu acredito que Paulo estava muito estressado. Já pensou? Os irmãos que você tanto ama, você chegar um dia e falar assim: seus insensatos, quem é que está convencendo vocês a andar dessa forma? Vocês receberam a Cristo pela fé, e agora vocês estão querendo andar pelas obras, vocês estão querendo andar pelas leis. Quem que fez isso com vocês? Não sei se ele estava mais indignado com os Gálatas ou com o ensino judaizante da galera que estava infiltrada ali no meio deles, mas que ele estava muito grilado, ele estava. E nos versos 24 e 25 do mesmo capítulo, Paulo ele continua: de maneira que a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, ela nos... O que o aio faz no casamento? Quem aqui já casou? Levanta a mão, das mulheres. Você já casou? Teve aio no seu casamento? Hã? Teve? O que o aio faz? Ele leva as alianças. Alguém falou que o aio levou a noiva? Não teve? Você está querendo... Hã? Isso é coisa de goiano, mano. Goiano fala aio ou não? Aio com cebola. O aio tempera o arroz. Nesse caso, o aio, ele é a lei, e a lei ela nos serviu para conduzir-nos até Cristo, e quando nós chegamos a Cristo, nós fomos justificados pelas obras que nós tínhamos cometido antes, não é verdade? Não, nós somos justificados pela... Vocês têm certeza? Então nós somos justificados pela... Pode participar, não é pegadinha, está na Bíblia, é só ler, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quem que era o aio? A lei, fala, a lei. Fala mais forte, a lei era o aio que não temperou arroz, mas me conduziu a Cristo. Diante de Cristo, eu fui justificado pela fé. Depois disso, eu não estou mais
Debaixo da lei. Ou precisando do aio, como você preferir. Então o propósito da lei era nos conduzir a Cristo. Um dos propósitos da lei era nos conduzir a Cristo e mostrar que os nossos padrões de moralidade, com os nossos padrões, nós não conseguiríamos a redenção diante do Senhor. E assim nós nos rendemos a Deus e nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. E aí às vezes você está pensando aí na sua mente brilhante que eu estou chovendo no molhado. Para quantos eu estou chovendo no molhado? Levanta a mão. Vocês sabem disso. Estou falando sério. Quantos aqui já sabem disso? Quase todos sabem. Quase todos sabem disso. E realmente é de propósito que eu estou chovendo no molhado. Paulo então ele pede para eles considerarem o seguinte: primeiro, recebemos o Espírito pela fé ou pela lei? Pela fé. Aí ele faz outra pergunta: o que deve então supervisionar as nossas ações a partir de agora? A lei? Então, se as Escrituras dizem que não há mais lugar para a lei na vida daqueles que estão em Cristo, daqueles que creem em Cristo, a questão mais lógica é: quem exerce o papel de supervisionar a nossa vida? Se a lei era o que tentava nos manter na linha antes de Jesus, e agora a lei ela nos serviu de aio e nós não estamos mais debaixo da lei, não é eu que estou falando, são as Escrituras. Então a pergunta que eu faço para você é: quem supervisiona os nossos passos agora? Agora virou um oba-oba, agora todo mundo faz o que quer, todo mundo vive desregrado, Calma aí. Então, como cristãos, e você sabe que por muito tempo isso é muita justiça própria, sério, é muita justiça própria, mas como cristãos, nós temos o desejo de agradar o Senhor. É errado eu pensar que como cristão você quer pecar. É errado eu pensar que como cristão você quer fazer as obras da carne. É errado eu pensar que como cristão você está preocupado só com o seu umbigo e nada mais. Porque o Senhor não pensa assim. O Senhor não pensa dessa forma. E como cristão há um desejo profundo no nosso coração de agradar a Deus, tendo um comportamento correto. E isso muitas vezes pode nos levar ao erro de ter uma vida baseada na lei. Porque eu tenho o desejo de agradar o Senhor, eu tenho o desejo de fazer as coisas corretas, eu tenho o desejo de não errar, e qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Seguindo leis. Então é muito simples eu me chegar até Cristo pela fé, porque não tem outra forma, e eu tentar caminhar com Cristo através das leis. Isso é mais simples do que você imagina, e pode ser que nessa noite você descubra algumas características no seu coração que apontam para isso. Felizmente, Deus ele não nos salvou para nos deixar ao léu, para nos deixar jogados, nos deixar ao ermo. Quando cremos, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, ele passa a viver em nós. E a palavra fala que nós nos tornamos um só Espírito com o Senhor. É louco isso, não é? E quando nós dependemos dele, o seu fruto é manifesto em nós e através de nós.
Só que é necessário entender que a forma de agir do Espírito Santo, ela é radicalmente diferente da lei. Porque a lei, ela traz obrigações. A lei, ela traz para você, eu costumo falar que a lei, ela nos dá cercas, né? Ela nos dá cercas. Imagina que tem um cercado ao redor aqui desse tablado. Então, no momento que eu chego aqui na beirada, eu não vou cair, porque o cercado, ele me impede disso. A lei faz isso. Mas o Espírito Santo, ele não age dessa maneira. O Espírito Santo, ele usa para conosco de graça. E a graça, ela não tem nada a ver com a lei. Na lei você faria para merecer. Em Cristo, o Espírito age por meio da graça que nos foi revelada onde? Em Cristo. Em Cristo é que nós conhecemos essa graça. E o contrário do que nós podemos achar, e às vezes nós achamos que a graça, ela é meio que uma misericórdia de Deus, né, para conosco, né, sobre a nossa vida. A graça, ela não é misericórdia. A graça, ela é mais parecida com a forma, com o sistema que o Espírito Santo usa para nos aconselhar e para nos ensinar a cada dia. Mas por que eu estou falando isso? Tito capítulo 2, verso 11. Tito está lá no Novo Testamento. Às vezes é um livro tão pouco lido, né? Confesso que eu tinha até esquecido. Tito capítulo 2, verso 11 diz assim. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então a graça de Deus, ela se manifesta dessa forma para salvar todos os homens e nos educar para que nós abríssemos mãos da impiedade, das paixões mundanas e a gente pudesse viver no presente século de uma maneira justa, uma maneira sensata, uma maneira piedosa. E graça no original, não sei como pronuncia, se é charis ou charis, mas ela se traduz naquilo que dá alegria, prazer, doçura, benefício, presente, privilégio. Ela vem da raiz chairo, que fala ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso. Olha os atributos da graça ou os significados que essa palavra utilizada tem. Sabe, nós precisamos entender algo, que Deus, Ele nunca olhou para nós como um povo que gostaria de pecar, como um povo que após receber Ele como seu Senhor e Salvador, falava assim, agora nós vamos fazer o que a gente quiser. Claro que não. Nós pensamos assim às vezes, mas o Senhor, Ele não olhou para nós com esses olhos. O Senhor, Ele sabia que nós estaríamos destruídos por causa do pecado, e nós desejaríamos como nunca agradar o seu coração e nos relacionar com Ele. Mas por que eu falo isso? Porque a partir do momento que o Senhor, Ele nos salva e Ele conquista esse relacionamento que nós temos com Ele, Ele não coloca cercas, Ele não coloca portões, Ele não coloca um monte de leis, um monte de mandamentos, um monte de regras, não, Ele nos dá graça.
Graça. A graça é uma lei? Não. A graça é uma obrigação? Não. Mas eu posso falar que a graça é algo que me dá alegria. A graça é algo que me dá prazer, é algo que tem doçura, que me traz benefício. Ela é um presente, ela é um privilégio. Mas por quê? Porque essa é a forma como Ele relaciona conosco. Ele tem prazer nessa liberdade que nós temos nele. O Senhor tem alegria porque antes nós éramos escravos e nós estávamos condenados ao inferno, mas hoje o nosso destino é o céu. Hoje a nossa casa, o lugar de onde nós viemos também é o céu. Isso dá para Ele alegria, porque Ele relaciona com os seus filhos dessa forma. Nós temos esse desejo, nós temos esse interesse, nós temos esse anseio de nos relacionar com Ele. Aí você fala assim, mas é um pouco estranho falar dessa forma, porque às vezes pode não ser bem o que eu manifesto no meu dia a dia. Não sei se alguém como chama? Se não é simpatiza com isso, como chama? Identifica com isso. Mas essa não é a verdade. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós não desejamos agradar nossa carne, nós desejamos agradar o nosso Senhor. E aí Ele nos dá graça para isso. E o Espírito Santo, Ele usa dessa graça para nos ensinar. Ele usa dessa graça para nos fazer crescer. Ele usa dessa graça realmente para nos fazer romper nas situações. E por isso que Ele manifesta a sua graça em Cristo a nosso favor, iniciando o relacionamento que nós sempre desejamos. E é através dessa alegria que nós crescemos e aprendemos com o Espírito Santo, sendo Ele o nosso Consolador, aquele que está sempre conosco, nos consolando e nos assistindo, nos auxiliando naquilo que nós somos fracos. Essa é uma das características do Espírito Santo. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Sabe o que me chama muito a atenção, queridos? É às vezes o seu desinteresse das coisas de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Isso pode fazer com que você pare de viver uma vida de derrotado e comece a viver uma vida de quem realmente você é. A única maneira de ensinar o nosso coração é chovendo no molhado. Sabia disso? Você ensina hoje, você ensina amanhã, depois de amanhã você vai repetir para ele, até que você tenha certeza, Sandra, que o seu coração está convicto que essa é a verdade. Essa é a forma como o Senhor nos ensina. Sabe, e o segredo dessa graça, na verdade, o segredo é que essa graça, ela desativa o nosso orgulho. Mas por que ela desativa o nosso orgulho? É porque uma vez que a lei requer que nós sejamos perfeitos por nosso intermédio e por nosso esforço, a aceitação incondicional de Deus através de Cristo desativa todo esforço humano e permite que o Espírito Santo, ele seja tudo o que ele quiser através de você. E é aqui que você perde o controle da sua vida. E o nosso maior medo sempre foi perder o controle da nossa vida. Estou mentindo? Mas é isso que essa graça faz. Ela faz com que a gente perca o controle, porque nós não somos mais nossos senhores. A partir de agora, Ele é o nosso Senhor. E o Espírito Santo, Ele faz da forma como Ele quiser.
E quando nós nascemos de novo, o interessante é que nós descobrimos que o domínio próprio ou o autocontrole, ele não é algo mais que nós fazemos na força do braço, é o fruto do Espírito Santo. E aí, sem andar no Espírito, você não tem mais controle. Eu sei que parece estranho, mas você que nasceu de novo, se você quiser andar pela carne, você vai parecer um trem desgovernado entrando no meio de uma cidade cheia de pessoas no meio da rua. Você só gera morte, porque a única forma de ter fruto bom é através do Espírito. Gálatas, no capítulo 9, relata muitos aspectos do fruto do Espírito. E no final ele declara que contra essas coisas não há lei. Vamos ler? Deixa eu ver se nós temos tempo. Temos tempo, vamos lá. Gálatas capítulo 9. 5? Não é 9? Então vamos no 5 mesmo. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas quais são as obras se eu tentar andar pela carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Mas por que nas obras, por que no fruto do Espírito não há lei? Por que contra o fruto do Espírito não há lei? É porque debaixo da lei nós não conseguimos manifestá-lo. A única forma de você ter o fruto do Espírito manifesto na sua vida é através do Espírito. Olha, que genial isso! Meu Deus! E contra essas coisas não há lei. Agora, contra a carne há lei. E aí nós temos escolhas. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10, Paulo ele dá um exemplo de graça e no final ele descobre que há alguém muito maior do que ele. 2 Coríntios 12, no verso 7. Segunda Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então o Senhor me disse, olha que interessante que o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E algo muito interessante que nós vemos aqui é que Jesus ele não se incomoda com isso. Meu Deus, e agora? Paulo ele tem um espinho na carne. Eu preciso fazer algo por isso. Jesus falou assim: não, filho, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas qual é a sua fraqueza, meu irmão? Qual é a sua fraqueza? Pelo que você tem clamado ao Senhor?
Qual é o espinho na carne que você pode ter que te leva a orar para que o Senhor remova ele de você? E Jesus, ele não fica temeroso com Paulo. Há essa graça demonstrada a Paulo, e isso também se aplica a nós. Nós precisamos entender que nós não conseguimos medir as Escrituras, irmãos, pelos cristãos que nós vemos andando por aí e dão mau testemunho. Não é assim que funciona. Eu passei muitos anos da minha vida medindo a palavra de Deus pelos irmãos que não queriam nada com nada. Eu passei muitos anos da minha vida medindo a palavra de Deus pelos irmãos que não tinham compromisso nenhum com o Senhor, que eles queriam o Jesus que salva, cura, liberta e leva para o céu, somente isso, mas que eles pulavam a parte do Senhor. Ele é o meu Senhor. E aí esqueciam dessa parte. Aí o que você faz com essas pessoas? Você coloca lei, você coloca regras, você coloca limitações. É assim que nós controlamos as pessoas. Só que às vezes as pessoas, elas não impõem isso para você. Às vezes é você que se impõe, criando uma fantasia de que dessa forma você pode estar andando no Espírito. Ou às vezes olhando para o irmão do lado e falando assim: se ele pode, eu também posso. Ou, como Simão falou, se Jesus soubesse quem é que está ali lavando os pés dele, é uma pecadora. Nosso padrão é o que o Senhor fala, e não o que alguns cristãos podem demonstrar. E voltando os olhos para isso, foi que alguns deram lugar à lei dentro das suas pregações, deram lugar à lei dentro das suas doutrinas e tantas coisas mais, tentando produzir nas pessoas a imagem de Cristo. Só que entenda algo: Cristo, ele só é gerado através da fé. José, ele não relacionou com Maria até que Jesus nascesse. Jesus, ele não foi fruto de trabalho do homem. E nós não conseguimos produzir Jesus em nossos irmãos dessa forma. É somente através da fé. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E é interessante que eu e você, nós não corremos o risco, irmãos, de voltar a fazer holocausto. Já pensou? Rafa, precisamos comprar uma ovelha, porque eu andei pecando esses últimos dias e eu vou ter que fazer um holocausto para que o Senhor, ele me perdoe. Já pensou, Ranier, com aquela lenha? Ia dar um fogo bonito. Ia ser desperdiçado, mas ia dar um fogo bonito. Nós não corremos esse risco. Alguém já fez holocausto para Deus? Nós não fazemos essas coisas. Então você fique em paz. Você não corre o risco de voltar a fazer o holocausto. Só que nós corremos um sério risco de achar que nós merecemos alguma coisa por causa das nossas ações. E é isso que os Gálatas estavam fazendo. Eles conheceram Cristo através da fé, mas eles achavam que eles poderiam andar através da lei. E quando você acha que você merece alguma coisa, você pode estar em sérios problemas. Quantos pecados é necessário que uma pessoa cometa para ela ser pecadora? Pode responder. Quantos pecados é necessário que ela cometa? Não é verdade. Eu sei que essa pergunta ela é bem capciosa, né? Mas não é necessário nenhum pecado para que uma pessoa ela seja achada pecadora. Nenhum. Por quê? Bastou o pecado de Adão, meus irmãos. Só que a resposta mais frequente a essa pergunta
é que precisa de um pecado. E essa resposta, ela revela o que as pessoas comuns creem sobre a natureza humana. Quando nós compramos a ideia de que é necessário que haja um pecado para alguém se tornar pecador, nós presumimos o seguinte: primeiro, nós fazemos a fim de que nós sejamos alguma coisa. Segundo, nós presumimos que o fazer, ele precede o ser. Afinal, precisei que cometesse um pecado para que eu fosse achado pecador. E é assim que funciona a lei de Deus. Mas isso não é verdade. Você não precisa cometer pecado nenhum para ser achado pecador. Bastou Adão pisar na bola. A culpa é dele. E em terceiro, as pessoas tornam-se pecadoras ou santas, fazendo coisas que pecadores ou santos fazem. E essas três colocações, elas estão muito erradas. Muito erradas. E o resultado disso é que impede o descrente de entender a sua natureza caída por nascimento. Você não conhece pessoas que têm boas obras e falam que são pessoas boas? Eu já cansei de ouvir pessoas falando que merecem o céu por causa de obra. É por quê? É porque acha que precisa de um pecado para ser pecador. Precisa cometer um erro para ser pecador. E também impede o crente de entender a sua nova natureza pelo novo nascimento. Porque assim como você não precisou de pecar para ser um pecador, você não precisa fazer alguma coisa para você ser santo. Não é por você. Entenda. Não foi você que pecou para ser pecador. E não foi você que morreu para ser salvo. Não foi. E quando nós olhamos para o mundo, é fácil concordar que o mundo está cheio de pecadores, não é verdade? Olha as coisas que as pessoas fazem. Só que quando nós olhamos para a igreja, nós não vemos com a mesma facilidade que nós somos 100% justos através do novo nascimento. Ou é fácil de você ver isso? Que a igreja ela é 100% justa, que a igreja ela é santa e ela é irrepreensível diante de Deus. Você vê a igreja com esses olhos? Se você não vê, é porque você pode achar que você tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. E isso é justiça própria. E a nossa justiça diante de Deus, ela é como trapo de imundícia. E se nós andamos em justiça própria, nós estamos muito enrolados. Na linha teológica do catolicismo, por exemplo, santos são aqueles que sofrem pelo Evangelho, não é verdade? São santificados, né? São, como chama? Canonizados, né? Pessoas que realizaram milagres e supostamente alcançaram um estado moral maior do que o da maioria das pessoas. Aí eles são reconhecidos como santos pela teologia católica, né? No pensamento protestante, no entanto, a palavra santo ela não é muito usada para descrever os irmãos. Já pensou? Você vê o irmão cometendo um pecado e você fala assim, esse irmão é santo. Esse irmão é santo e irrepreensível diante de Deus. O que é melhor falar? Miserável pecador, eu acho que nem salvo ele é. Olha o que ele está fazendo. Às vezes parece que as pessoas se sentem mais confortáveis usando outros termos como crente, cristãos ou salvos. Para muitos é mais fácil você se vê como um mero pecador do que como santo. E isso me leva a pensar algumas coisas. Primeiro é que se for um pecador, você tem desculpa para aquilo que você faz. Afinal, nós somos meros pecadores.
Isso pode ter uma cara de humildade, mas isso é puro justiça própria. E justiça própria fede. Entenda algo, você só vai agir de acordo com a forma como você se vê. Então, se você se acha um pecador e você se olha no espelho e você vê um pecador, como que você acha que você vai andar? Como um pecador. Agora, se você se vê como o santo que você é em Cristo, a sua vida ela vai ter um caminhar santo, porque é assim que você é. Só que entenda que olhando para o espelho e falando que você é pecador, que você é falho, que você não merece, que você não sei o que, você não está se achando, você não está sendo justo, Deus vai ter misericórdia. Não! Você está jogando no lixo o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu para que de uma vez por todas nós pudéssemos nascer de novo, e nós fôssemos uma nova criatura, e nós fôssemos santos, irrepreensíveis, para que nós fôssemos justos, e para que eu e você pudéssemos olhar para nós mesmos e falar assim, cara, essa atitude ela não condiz com quem eu sou, sabe, eu fiz isso, mas eu sei que eu posso fazer diferente, porque eu não sou assim. E foi por isso que Deus ele nos deu essa graça, é por isso que Deus nos deu esse favor, por isso que Deus ele faz a nova aliança com Cristo, e Ele nos joga dentro dela, porque Ele sabe que o nosso desejo seria agradar o seu coração, porque nós estaríamos destruídos por causa do pecado, e nós queremos voltar para casa. Esses somos nós, queridos. E é com esses olhos que o Senhor nos vê. Com o perdão da expressão, Deus ele não é tolo de olhar para nós e ver Cristo sobre nós e falar assim, eu vou ver Cristo sobre eles, vou ignorar. Não, queridos, Ele não ignora o nosso pecado, Ele esquece o nosso pecado. Ele fala, quem sois vós para vir me lembrar o que eu já esqueci? Vocês são uma nova criatura, vocês são santos e irrepreensíveis, vocês foram lavados pelo sangue santo de Jesus, as suas vestes elas são brancas como a neve. É dessa forma que Ele olha para nós. Sabe, imagina o faxineiro de uma grande empresa. E ele há 10 anos é o faxineiro daquela empresa. E ele pegou tanto amor por aquela empresa, mano. Tanto amor, um certo dia ele estava indo para casa e andando a pé, ele acha um bilhete de loteria no chão. Ele fala, um bilhete? Quem que perdeu isso aqui? E ele cata o bilhete e ele vai para casa. Como todo bom cristão, é na sexta-feira que corre a Mega Sena, né? É isso? Quarta e sábado. E como todo bom cristão, no sábado ele está lá assistindo, sei lá o que passa na TV, e começa o sorteio da Mega Sena. E aí, pasme você, ele é sorteado, e aquele bilhete era premiado, e ele ganha lá 100 milhões na Mega Sena. Adivinha o que ele fez? Ele chegou para o dono da empresa e falou assim, olha, eu sou apaixonado por essa empresa, eu ganhei 100 milhões na Mega Sena, e eu quero comprar ela agora. Ele compra a empresa, e aquele cara que era faxineiro, ele sai de faxineiro, ele começa a ser o dono da empresa, ele é o presidente daquela mega empresa agora. Só que tem algo que não mudou dentro dele. Sabe o que não mudou? A mentalidade. E aí aquele faxineiro que ganhou na Mega Sena, ele se torna o presidente e proprietário da empresa, só que ele leva a empresa à falência, porque ele era o presidente com cabeça de faxineiro. Ele não sabia administrar, ele se preocupava com coisas
supérfluas, e ele joga tudo fora. É uma analogia interessante, mas o nosso Pai, Ele nos deu negócios para cuidar. E se você não renovar a sua mente e entender quem você é, você pode jogar tudo fora. Você não é mais o faxineiro. Agora você é filho do dono da empresa. E o seu pai te fala assim: filho, agora é com você. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer lá na cruz. Agora eu preciso que você me represente. E aí quando você sai da sua casa todos os dias, você fala: e aí, pai, o que nós vamos fazer hoje? Como que nós vamos manifestar o seu reino? Como que eu vou andar pelas ruas dessa cidade? Colossenses capítulo 1, versos 21 ao 23. Diz assim: e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, pecadores, miseráveis, culpados, não, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E 2 Coríntios 5,17, para finalizar: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu queria fazer um fechamento da palavra assim bombástico, que faz a sua alma gritar, e você pula da cadeira e fala aleluia. Só que nós não vivemos assim todos os dias. Mas eu quero pedir algo para você. Entenda, você é uma nova criatura. Você não é um miserável pecador. Você não é alguém que sofre pelas maldições hereditárias da sua família. Você não é alguém que sofre pelas coisas que aconteceram antes de você conhecer Jesus, porque hoje você é uma nova criatura, e essa nova criatura fala de algo que nunca existiu. Eu tinha o costume de me comparar com Adão, e eu pensava assim, cara, se Adão ele era fera, hoje nós podemos ser fera também, porque Jesus ele nos restaurou ao homem original. Mas não é isso que a palavra fala. Ela não fala que nós somos iguais a Adão. Ela fala que nós somos uma criatura que nunca antes existiu. Uma nova criatura. Ah, irmãos, isso é poderoso demais. E nós precisamos ter convicção dessas coisas. Sabe, não permita mais que o seu espelho fale para você mentiras. Não permita. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, nós somos santos, nós somos irrepreensíveis, nós somos justos, nós somos inculpáveis. Porque Ele conquistou isso para nós. Não é pelas nossas obras, irmãos.
é porque em Cristo é. E isso fala que nós podemos ir muito mais alto. Isso fala que nós podemos ir muito mais longe, porque você não precisa ficar preocupado em não pecar, você não precisa ficar preocupado com coisas corriqueiras do dia a dia, você tem que ocupar a sua vida com aquilo que é eterno, porque agora você não é mais dessa terra. Aí eu fico na dúvida, né? Será que os irmãos entenderam? Estão tão quietos? Vamos ficar de pé. Você sabe que eu recebi uma palavra sexta-feira e Deus mandou te falar o seguinte: abra o seu coração. Abra o seu coração. Eu não sei o que você já viveu, eu não sei o que você já passou, eu não sei as circunstâncias que você passou, eu não sei, mas o Senhor sabe, e Ele te fala o seguinte: abra o seu coração, porque Ele quer fazer coisas muito maiores, só que você precisa decidir, acreditar naquilo que Ele fala para você. E o Espírito Santo, Ele nos assiste. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos. E eu falo isso com propriedade, porque eu já pedi ajuda para Ele muitas vezes. Muitas vezes eu já clamei por ajuda, falando: Espírito Santo, eu não consigo. Eu preciso que você me ajude. Eu não sei o que eu faço nessa situação. Por favor, eu preciso da sua ajuda. E aí parece que tudo transforma. Sabe, a palavra de Deus é a verdade, não as circunstâncias que nós vivemos. Eu achei tão válido o que o Emanuel fez aqui no final daquele louvor, porque eu confesso para vocês que eu não estava em paz de declarar que eu tenho paz. Sabe, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu fui aqui depois, eu agradeci ele, falei: mano, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ser sensível ao Espírito Santo. Porque às vezes eu tenho dificuldade de falar que eu tenho paz. Às vezes eu falar que eu tenho paz rouba a minha paz. Mas eu tenho paz em Jesus. Porque as circunstâncias, elas não podem falar quem eu sou. A minha filha hoje, ela estava ministrando ali na Casa da Árvore, ela fez um esboço da pregação dela. E ela falava num dos tópicos, ela falou assim, olha, se os seus colegas fizerem bullying de você na escola, você tem que pedir o que Deus acha de você. E aí, você só vai acreditar naquilo que Deus acha a seu respeito. Falei: cara, ela precisa pregar para nós. Às vezes é difícil, irmãos, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. As circunstâncias não são a verdade. O passado não é a verdade. O que às vezes nós podemos ver nas pessoas não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus fala. E aquilo que Ele fala é que nós somos santos e que nós somos irrepreensíveis. Feche seus olhos, por favor. Eu quero te dar a oportunidade de orar nesse momento, algo bem simples. Mas se essa tem sido sua realidade nesses dias, sabe, de você realmente se achar um pecador, você se achar sem futuro, de você se achar sem saída nas situações, se às vezes você achar que você pode não ter utilidade nas mãos do Senhor por coisas que você fez ou coisas que você passou, sabe, ou se às vezes o que as pessoas falaram a seu respeito, ou pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida declararam palavras de morte sobre você. Rejeite isso nessa noite, porque essa não é a verdade. A verdade é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós somos santos.
nós somos irrepreensíveis, nós somos uma igreja sem mácula, nós somos a igreja gloriosa que haveria de manifestar o Senhor. Nós somos os filhos de Deus que a criação tanto esperava, e nós vamos remir os tempos. Porque Ele já consumou a obra antes do começo, Ele já tinha feito o final. É tudo pelo Senhor. É tudo pelo Senhor. E hoje nós só podemos crer, Pai, porque o Senhor já fez todas as coisas, porque até as nossas obras o Senhor as faz por nós. Enquanto eu orava agora, eu pedi para o Espírito Santo estabelecer essas verdades em nossos corações. E eu via raízes, elas penetrando na terra. Só que ela não tinha pedregulhos, ela não tinha espinhos. Ela era uma terra boa, ela era uma terra fértil. O seu coração é assim. O seu coração é uma terra fértil. Cultive essas verdades. Permita que elas sejam enraizadas no seu coração. O seu coração, ela é a terra fértil. E a semente do Senhor, ela é a boa semente. Alguém tem algo para falar? Não sei, eu sinto algo no meu coração. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu sei que nós estamos no horário, mas... Testificar o que o Daniel viu. Eu comentei com a minha esposa, quando a gente estava louvando Tem o Pasto, que eu tinha visto uma terra preta, com várias sementes brotando assim, e muita chuva. E eu falei, eu não sei o que é isso. Aí na hora que você me falou assim, olha, parece que eu tô chovendo molhado. Aí na hora, tum! Eu falei, uau, essa simplicidade da graça do Evangelho, que Jesus morreu por nós, né? E agora você me falou que teve essa visão também de terra. E era uma terra preta, bem preta assim, com as sementes assim nascendo. Amém. Glória a Deus. Você é santo e irrepreensível, amém?